Muito bem, estamos já ao vivo pela nossa plataforma digital, pelo Facebook. Logo após a nossa live estará salva também no nosso canal no YouTube. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, os nossos amigos que sempre estão conosco aqui todos os domingos, com a graça e a paz de Cristo. Nós estamos em mais um culto público aqui pela Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Quero saudar os irmãos aqui presentes, né, aos presentes com a graça e paz de Cristo. E quero convidá-los já a nós ficarmos de pé, né, amados? Sempre que eu ouço essa chamada, eu lembro do livro de Esdras, e é lá onde a gente lê que quando Israel estava passando por um reavivamento, voltando para casa, né, Deus dando graça ali, e ali Esdras convidou o povo a ficar de pé para a leitura da lei do Senhor, né? É um costume. Vamos então ler aqui o Salmo 125, que já estamos aí marcados já na Bíblia. Salmo 125. Eu convido você também a meditar nesse salmo. Nós temos um tema hoje extremamente importante, onde o nosso pastor Oséias logo mais estará trazendo aqui a exposição da Escritura. Então, Salmo 125 diz assim, o salmista: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, e são vários montes, irmãos, ali. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Que texto lindo, né, irmãos? É um texto aqui de fé inabalável. Fé inabalável. Então nós vamos ficar somente aqui no versículo 2 e nós podemos aqui trazer para o nosso coração esse texto que mesmo com as notícias difíceis para nós, mesmo com as experiências difíceis que tivemos nessa pandemia, é Deus quem fortalece essa fé, irmãos. Não é na nossa oração, não é vir para o templo, não é. Isso é importante e é indispensável, mas é o Senhor quem fortalece a nossa fé. E aqui o salmista compara, o Monte Sião, ele é lindo, eu vi uma foto e é muito grande. Quando você vê, é aquela coisa imponente. E o salmista, né, usando aí a poesia, ele faz esse paralelo, essa comparação, essa metáfora, né? Muito lindo. A fé inabalável, irmãos. Assim está o Senhor ao nosso redor, para fortalecer essa fé que vem dele, amém? Vamos orar nessa noite? Essa oração introdutória, e nós iremos logo em seguida fazer aqui a leitura da confissão de fé, um trecho dela. Vamos orar, curve sua cabeça em nome de Jesus e agradeça a Deus. Pai, nós te louvamos essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, povo de Deus, povo do Senhor, o teu povo, Senhor, que se reúne para cantar o teu nome, cantar as tuas obras, se reúne para, Senhor, exaltar a tua palavra, Senhor, que ela é fiel, o Senhor é fiel. Nós nos reunimos mais um domingo aqui, como de costume, Senhor, os santos congregados, Senhor, para celebrarmos, para compartilharmos testemunhos e para sermos edificados pela pregação da palavra, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos ler aqui então, queridos, um trecho aqui da nossa confissão de fé, faz parte da nossa liturgia do culto. Vocês podem sentar-se. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 5 da Confissão de Fé Batista de 1689. Capítulo 5, a página é a 41. Esse documento ele sempre é postado no nosso grupo. Então diz assim, sobre a divina providência. O ponto número 1 diz: Deus, vou aumentar aqui a fonte porque a minha visão já está vencendo, né, prazo de validade. Então diz assim: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe
e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência. Aí aqui eu faço uma pausa aqui, irmãos. Esse atributo de Deus, presciência, poucos de nós conhecemos. É conhecer a presciência, é conhecer o futuro, né? Onipresença é estar em todos os lugares, né? A presciência é conhecer o que vai acontecer no futuro e só Ele sabe. Vamos continuar aqui então, o texto. E o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da sua glória, de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. E aqui está então as referências desse comentário aqui. Hebreus capítulo 1, verso 3, Jó capítulo 38, verso 11, Isaías 46, verso 10 ao 11, Salmo 135, verso 6, Mateus capítulo 10, do 29 ao 31 e Efésios capítulo 1, verso 11, que fique registrado aqui nessa nossa live. Amém, queridos? A divina providência de Deus. A gente sofre, às vezes murmura pela nossa a natureza carnal, cansamos, desanimamos, mas Deus está no controle de tudo e Ele provê. Eu falei hoje isso para meu pai, Jesus falando sobre os pássaros, né? Falou, os pássaros eles não morrem de fome porque o Senhor cuida deles, né? Lá em Mateus, fazendo aqui um apanhado do texto, né? Quanto mais seus filhos, irmãos. Amém? Esse é o nosso Deus. Vamos começar então, né? Um período de louvor. Alguns irmãos estão chegando e nós iremos aqui celebrar o Senhor, amém? Eu queria cantar aquele cântico que diz: eu te agradeço, Deus. Que coisa linda essa letra, né, irmãos? Vamos começar então assim, bem devagar aqui, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Vamos crescer a voz agora? A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: a honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Vamos com as palmas. Vamos cantar isso, hein? Ó, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz? Eu vivo pela fé. Tá ficando bonito. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só digo pra você: não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Vamos cantar assim agora, ó. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Eu ia tentar trocar aqui a letra, mas não ia caber aqui, né, o verso, mas graças a Deus, né, que nesse deserto da pandemia, Ele não nos deixou desfalecer, né, irmãos? Às vezes a gente desanima, fica abalado, né? Muitos irmãos tiveram muitas perdas, irmãos, mas muitas perdas, mas nós estamos de pé, amém? Estamos de pé para a glória de Deus, porque aprova Ele nos preservar de pé. Deixa eu procurar aqui o grupo do louvor aqui da igreja, está aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Quero cantar um cântico com vocês, o título dele é Digno de Glória. Amém? Deixa eu ver aqui em dó maior. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, a ti. Não há, Senhor, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Senhor. Não há, Senhor, não há outro igual, não há Deus igual, Senhor, porque só o Senhor é Deus.
Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Vai estar diferente, né, irmãos? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, perceberam que essa letra não fala nada do homem, né? Nada do homem, irmãos. É uma letra que é um salmo, né? Glória a Deus. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, verdade. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, aleluia, pelo teu poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém, amados? O título dessa música diz a nossa estrela da manhã. E para quem costuma observar o início da noite e o início da manhã, a gente percebe que sempre aparece
uma estrela, né? Vocês sabiam que não é uma estrela? É o planeta Vênus, mas parece uma estrela, né? Para aquela época lá, irmãos, não tinha conhecimento. Mas essa é a analogia, né? Aquele sinal, né, de que há uma nova esperança. E a esperança é Cristo. Os homens conseguem lançar foguetes hoje que pousam sozinhos ao céu. Vão, sobem e pousam só. Os homens estão conseguindo chegar, irmãos, em planetas distantes com robôs. Mas, irmãos, a humanidade continua sem esperança. O coração da humanidade continua deprimido, porque só Cristo é a nossa esperança. Amém? Vamos encerrar esse período do louvor. Eu não sei se o pastor Zé tem algum aviso nesse momento aqui. Pastor Zé, tem? Tá ok. Mais um louvor, né? Amém. Vou trocar aqui uma canção aqui, irmãos. Que era a nossa irmã Joelma, né? Que está vindo. Tivemos aí um contratempo. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor.
Deus a vocês. Glória a Deus. Irmãos, a graça e a paz, boa noite. Amém. Todo mundo na bênção? Como é bom poder estar aqui com os irmãos novamente. Nós estarmos de férias, né? Com descanso com a minha família. E é um prazer estar novamente com os irmãos. Eu estava em outro estado, mas meu coração se alegra quando eu fico próximo dos irmãos. E que bom que eu posso compartilhar hoje esse culto com os irmãos que estão presencialmente aqui, os irmãos que estão em casa. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto para a glória do Senhor. Mas antes da gente já começar a exposição bíblica, eu quero fazer uma oração por aqueles que estão enfermos, não é? Nós tivemos notícia agora há pouco que algumas pessoas estão enfermas, membros da igreja, e nós temos o dever, o compromisso de orar. Quero convidar você de casa e os irmãos que estão aqui a orar comigo nesta noite. Vamos lá pela irmã Di, que estava internada, mas está bem, graças a Deus, estamos em oração, está em observação. O Dinho sofreu um acidente de moto, mas está tudo bem também. Foi só uma luxaçãozinha no pé. E outros irmãos que a gente nem sabe, mas que precisa, seja ela de uma cura física, de alguma coisa espiritual, pessoal. Nós vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos aqui nessa noite a orar comigo por esses irmãos, pelas enfermidades ou pelos enfermos, em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, nós, diante do Senhor, nós oramos, Senhor Jesus, por aqueles que estão aflitos, estão nesse momento sentindo dores, aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Os irmãos, membros, os familiares, amigos que estão doentes neste momento, Senhor. Nós queremos que não se cumpra a nossa vontade, mas a sua. Senhor, os teus servos, as tuas servas que têm te servido, que têm cantado, que têm pregado a tua palavra. Nós rogamos misericórdia, Senhor, vai de encontro aonde quer que eles estejam, dando alívio das dores, se possível a cura, Senhor. Mas nós cremos num Deus que zela, que cuida por nós, cuida de nós. Senhor, nós já queremos agradecer, porque a nossa confiança, a nossa fé, ela está ligada em Cristo Jesus. Por isso, nós somos gratos pela vida daqueles irmãos que porventura não puderam estar aqui, Senhor. Deus, aonde quer que eles estejam, sejam alcançados e sejam abençoados. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos que estão aqui podem assentar, fiquem à vontade. Os irmãos que estão aí online, fiquem à vontade na sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos então meditar agora na palavra de Deus. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses. Você de casa também pode pegar a sua Bíblia, a sua caneta, não é? E participar também conosco. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante hoje, muito propício. E hoje, ou melhor, essa semana nós chegamos de viagem quinta-feira. Eu já comecei a orar, pedir a Deus para que Deus possa nos dar o sermão dos domingos seguintes, não é? E o Senhor falou comigo fortemente sobre esse texto, né? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mas eu quero ler alguns versículos para a gente entender um pouco mais. Nós vamos lendo durante a exposição bíblica, amém? Amém. Filipenses capítulo 1. Versículo 1 em diante. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus,
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeçam, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Versículo 5 do capítulo 1 de Filipenses. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Até aqui, nós vamos continuar lendo os próximos versículos, até o versículo 27, conforme a gente vai expondo aqui os textos. Amém, queridos? Vamos orar então por esse texto lido, em nome do Senhor? Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos proporcionado estarmos diante do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado, porque estarmos aqui talvez nem seja a nossa vontade própria, mas estamos aqui por causa de Cristo Jesus, porque amamos fazer a Tua vontade, porque amamos fazer a Tua obra, Senhor. Deus, nós Te louvamos e engrandecemos o Seu santo nome. É nisso que cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse tema é um tema muito interessante, porque é algo que fala de vida e morte. Quando fala de vida, é bom, mas quando fala de morte, nem tanto. Mas para nós cristãos, nós que somos os salvos em Cristo Jesus, tanto a vida que é estar em Cristo, como morrer com Cristo ou em Cristo, é lucro. Nós vamos entender isso, então. Eu quero compartilhar com vocês esse sermão, eu quero expor com vocês. Aqui o apóstolo Paulo está diante de um dilema: partir e estar com Cristo, ou permanecer por mais tempo aqui na terra para trabalhar pelo Evangelho. Você já esteve diante de um dilema desse, por exemplo? Talvez sim. Imagine ficar diante de dois caminhos na sua frente e só seguir um e fazer uma escolha. Você recebeu duas boas propostas de trabalho e só pode escolher uma. Então aqui o apóstolo Paulo estava num dilema, não é? Que era continuar, estava preso, né? Quando ele narrou esse texto de Filipenses, ele enviou a carta para Filipos, os irmãos de Filipenses. Os filipenses, os irmãos de Filipe, ele estava preso. Então ele estava num dilema: se morria com Cristo ou se era solto para permanecer pregando o Evangelho, não é? E talvez vocês também pudessem passar por isso. Teve duas possibilidades de fazer 2 bons cursos, mas só pode escolher um. Teve 2 oportunidades de emprego, 2 propostas de emprego, mas só pôde pegar ou assimilar, né, um emprego. Paulo não sabe o que vai escolher. Ele escreveu essas palavras na prisão e 2 coisas podem lhe acontecer: ser liberto e continuar pregando o Evangelho, ou ser condenado à morte, mas com Cristo Jesus. Esse era o dilema de Paulo. Paulo não está ansioso com o que vai acontecer. Ele já sabe que isso está nas mãos de um Deus soberano. Ele também não está diante de uma escolha entre uma coisa boa e outra coisa má. Mas estão 2 coisas boas: continuar o Evangelho, e uma outra coisa melhor ainda, que é partir e estar com Cristo lá na glória. Então perceba que Paulo está passando por esse dilema. E talvez nós também, quando pensamos no viver Cristo e morrer, né, com Cristo, tenhamos esse dilema também.
Mas o alvo principal desse texto que nós estamos lendo não é mostrar que Paulo deseja, o que Paulo deseja, mas é que o motiva a desejar uma coisa ou outra. Então aqui não tem a ver com o que Paulo desejava, mas com o que ele foi vocacionado para cumprir diante do Senhor Jesus. Essa é a questão. Então, primeira coisa, o Senhor nos chama a viver e morrer pela sua glória, ou para a sua glória. Qual a principal preocupação do apóstolo Paulo aqui, irmãos? É que ele desejava continuar na terra para servir a igreja. O que motivava a partir e estar com Cristo. Não é o interesse próprio ou pessoal. Não é receber honras de homens, ou de reis, ou de presidentes. Mas era simplesmente descansar de suas fadigas, mas glorificar o nome de Cristo Jesus. A intenção do apóstolo Paulo aqui no texto não é trazer um conceito ou um pensamento, um desejo pessoal, mas era glorificar a Cristo Jesus, seja na vida ou seja na morte. Essa é a ideia do texto aqui hoje. Seja posto em liberdade, ou seja, condenado à morte. O alvo de Paulo é engrandecer o nome do Senhor. Está lá no versículo 20. Quem pode ler o versículo 20 aí para a gente, por favor? Vamos começar a ler então os versículos. Então Paulo tinha esse objetivo: glorificar o nome de Cristo. Então você de casa lê comigo o capítulo 1 de Filipenses, versículo 20. Que lá vai dizer o que, gente? Paulo. Isso, pois não. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Glória a Deus. A intenção do apóstolo Paulo é glorificar a Deus, engrandecer a Deus. Paulo entende que ele seria um instrumento para a glória de Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Na vida ou na morte de Paulo, busca a glória para Cristo. Ele não está preocupado simplesmente em viver ou morrer, mas em engrandecer a Cristo na vida e na morte. Por isso afirmou lá no versículo 21, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, essa é a ideia do Evangelho para todo cristão. Eu quero hoje que a igreja que está aqui presente, os irmãos que me ouvem, possam compreender o que o apóstolo Paulo estava passando naquele momento. Preso, e não estava ali sendo preso porque tinha cometido um delito, ou um assassinato. Não! Ele estava ali preso por amor a Cristo, por pregar o Evangelho. Nós vamos entender isso. No capítulo 1 de Filipenses, Paulo revela algumas razões para que ele deixa alegre, apesar de estar preso. Ou seja, Paulo, apesar da sua prisão, ele estava alegre. Está lá nos versículos seguintes. Vamos lá. A cooperação dos filipenses no Evangelho. Versículo 5. Quem pode ler para mim o versículo 5? Vai dizer que o viver do crente é Cristo. E por isso que Paulo, mesmo preso, ele estava alegre, porque ele tinha certeza do Deus que ele cria. A intenção, o objetivo daquilo, não é? A vocação a qual ele foi chamado para a vida em Cristo e para a morte, para glorificar a Cristo. O que diz o versículo 5 do capítulo 1 de Filipenses? Ele vai dizer um pouquinho lá, da cooperação dos irmãos que estava lá em Filipe. Não é isso? Quem pode ler?
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pronto. O fato de Cristo estar sendo pregado lá no versículo 18. Quem pode ler? Os filipenses estavam cooperando, por isso estavam alegres. E no versículo 18 é o fato de Cristo estar sendo pregado. Versículo 18, leia para mim. Mas o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegra. Então Paulo se alegrava porque aquele povo, os irmãos de Filipe, estavam pregando e proclamando o Evangelho de Cristo. Isso motivava Paulo. Isso alegrava o coração de Paulo. Porque isso era uma continuação daquilo que ele tinha pregado lá em Filipe. Ele tinha exposto nos textos, pregado para aquele povo, e aquele povo continuou. E mesmo Paulo estando preso, os irmãos continuaram ajudando no Evangelho, cooperando e também pregando o Evangelho. Uma outra coisa também que nós vemos, que as súplicas dos filipenses, por ele e o auxílio do Espírito Santo em seu favor, a fim de que ele seja envergonhado, mas engrandecido a Cristo na vida ou na morte. Versículo 19, quem pode ler? Então Paulo também se alegrou porque os irmãos de Filipe, no Espírito Santo, oravam por ele, para que ele não fosse envergonhado, mas que pudesse engrandecer a Cristo, né? Quem pode ler o 19 para a gente? Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aleluia. Então aquele povo estavam cheios do Espírito Santo, no poder do Evangelho, e estavam orando pela vida de Paulo, não é? E orando pela vida de Paulo, eles engrandeciam a Cristo. Por quê, gente? Porque Paulo tinha um objetivo ali. Ele estava ali vocacionado para isso. Vamos ver aqui que a principal alegria e paixão do apóstolo Paulo é o que, gente? Engrandecer a Deus. Vamos aplicar hoje os textos, agora esses textos que nós lemos aqui. Então, o nosso motivo de sermos cristãos é engrandecer a Deus, seja na vida em Cristo, porque se estamos vivos é porque Cristo nos permitiu estar. Porque se nós estamos vivos é porque Cristo é glorificado através de nossas vidas. Mas também na morte. Porque na morte também nós vamos morar lá com Cristo no seio de Abraão. Ou seja, vamos glorificar e engrandecer a Cristo Jesus. Então nós como igreja, nós como um povo escolhido, geração eleita, temos que nos posicionarmos diante do Senhor e entender que a vida com Cristo é muito bom. Mas a morte também faz parte da vida, da nossa passagem aqui. A Bíblia chega a dizer que nós estamos aqui e daqui não somos. Somos estrangeiros. Isso aqui é passageiro. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, que agora é para Cristo. Paulo sabe que a razão da sua existência é Cristo Jesus. Cristo o comprou e o lavou no seu sangue. Cristo o chamou para ser um pregador do Evangelho. Antes da sua conversão, Paulo perseguia Cristo e os seus discípulos. Olha que interessante isso, irmãos. Olha que como Deus tem a sua forma, as suas formas, né, de salvar alguém, de transformar alguém. Todo mundo sabe a história aqui de Paulo. Paulo era um grande perseguidor do Evangelho. Paulo matava pessoas porque ele não gostava do Evangelho. Interessante isso. Isso só nos prova a graça redentora de Cristo a nós. Que independente do que somos e o que fazemos, quando Deus salva, quando Deus exerce a sua graça sobre nós, não há culpa, não há dificuldade para Deus, porque Ele nos resgata.
É chamado de graça irresistível. Não depende de mim, ou de você, ou de alguém, ou que eu diga, ou que eu faça. Porque quando Deus chama para si, Ele transforma, Ele salva, Ele liberta as pessoas. Aleluia. Foi assim que Deus fez na vida de Paulo. O transformou. Ele procurava viver pelas obras da lei, o apóstolo Paulo. Agora, salvo em Cristo, ele foi resgatado por Cristo. E agora ele vive em Cristo e para Cristo ele trabalha em prol do crescimento do reino. E o reino de Deus. E agora o seu alvo é engrandecer, potencializar o nome de Cristo com a sua vida. Queridos, Deus transformou Paulo, Deus vocacionou, chamou Paulo justamente para que ele desse a sua vida por Cristo. Assim como Cristo deu a sua vida por ele, por nós, na morte de cruz. Na justificação de Cristo na cruz. Olha que interessante isso, irmãos. Neste texto, diz assim: para mim o viver é Cristo. Paulo revela o seu desejo pessoal de viver para Cristo e apresenta um contraste entre ele e os pregadores que pregavam Cristo por inveja e discórdia. Irmãos, o apóstolo Paulo ele foi vocacionado, não foi para pregar, para glorificar a si mesmo. Ele foi escolhido, transformado, chamado para glorificar Cristo Jesus enquanto ele tivesse vida. Olha o que diz lá no versículo 17, lê para mim, por favor. E aqui Paulo vai nos dizer o seguinte: que Deus chamou ele para glorificar a Cristo, não a si mesmo. Como tem muitos pregadores que pregam por inveja e discórdia. Será que isso acontece hoje, irmãos? Não, né? Acontece hoje? Dia de hoje, acontece isso hoje, irmãos. Mas Paulo está nos ensinando aqui hoje. A palavra de Deus está nos ensinando aqui hoje. Versículo 17, por favor. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. É o 17? Isso. Então, ele foi escolhido para pregar a verdade de Cristo. Sem contenda, sem inveja, sem nada disso. Porque a glória não pertence a ele, homem. Mas a glória sempre pertenceu e sempre pertencerá a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas, pastor José, o que Paulo quer dizer exatamente com a expressão para mim é viver é Cristo? Vamos entender? O que isso significa para mim ou para você? Como posso viver para Cristo? Na própria carta aos Filipenses, encontramos o ensino do apóstolo Paulo sobre o que significa viver para Cristo. O viver para Cristo, lá no versículo 27, se você puder abrir comigo, por favor. O viver é Cristo para o crente quando ele vive de modo digno do Evangelho. Lindo, irmão, isso aqui é lindo. E aqui o apóstolo Paulo explica para nós, a palavra de Deus nos revela a nós, através do apóstolo Paulo, de que viver é Cristo. Essa expressão é viver de modo digno. Quem pode ler o versículo 27, por favor, queridos? Não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ouça a seu respeito minhas mensagens. E eu sabendo que um só Espírito, então unânimes pela fé evangélica. Vou ler mais uma vez, porque os irmãos passaram que ouviu lá, tá? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira, o que, gente? Digna do Evangelho de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui?
Exerça o evangelho a qual nós fomos chamados para fazer e para exercer. Não fomos chamados para a nossa própria glória ou para a nossa soberba, mas nós fomos escolhidos, chamados, salvos para glorificar Cristo Jesus através das nossas ações como cidadão, para que assim, olha o que diz o texto, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência. Testemunho de vida em Cristo. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes, juntos, em um só propósito, em um só objetivo, pela fé evangélica, pela fé cristã. Por Cristo. Então aqui, para a gente terminar essa parte de viver é Cristo, é viver de modo digno no Evangelho. E viver de modo digno no Evangelho é exercer o que nos revela a palavra de Cristo a nós. Não dá para ser cristão, não dá para ser evangélico de qualquer maneira. Não, nós não fomos chamados de qualquer forma. Nós fomos comprados por um preço caro, não é? Muito bem pago. Morte de cruz, sangue de Jesus Cristo por nós. Nós somos redimidos, justificados. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas a graça salvadora, a graça do Senhor nos alcançou e nos justificou. E nos justificou para isso, para que eu e você, nós possamos glorificar a Cristo Jesus. Aleluia! Porque o nosso viver é Cristo. Aleluia! Irmãos, não dá para a gente exercer o Evangelho de balelas, de mentirinha, de faz de conta, de fingimento. Evangelho genuíno, aleluia. Evangelho verdadeiro, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, aonde eu estou, prega a palavra de Cristo Jesus. Quem eu sou, exerce Cristo em nós. E agora não mais vivo eu, Paulo diz lá. Não sei se está no texto, não lembro o texto, mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Irmãos, com Cristo fomos mortos, crucificados, com nossos pecados, delitos. Mas também ao terceiro dia, com o próprio Cristo, nós ressuscitamos, não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus. Amém. Aleluia! A vida do apóstolo Paulo glorifica a Deus. E a nossa vida deve glorificar a Deus. Porque o viver é Cristo. A nossa família é para glorificar Cristo. Os nossos bens, os nossos negócios é para glorificar a Cristo. Porque viver é Cristo. Quem eu sou, o que eu digo, aonde eu vou, a minha profissão, o meu casamento, os meus filhos, a minha herança, é para glorificar a Deus, porque no viver é Cristo, aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia. Irmãos, era isso que o apóstolo Paulo estava narrando para a igreja de Filipe. O Evangelho nos aponta não só o perdão dos pecados em Cristo, mas também nos revela a nova vida que Ele nos deu através da morte de Cristo. Que Deus quer que nós levemos para glorificar o seu santo nome. Viver de modo digno do Evangelho é deixar o pecado para trás. Não se conformar com este mundo. É viver não conforme o padrão deste mundo, mas conforme o padrão das Escrituras. Porque a Bíblia é a boca de Deus, a palavra de Deus é revelação para nós, e é esta Bíblia que nos vai dar entendimento para viver. Regra, é a nossa regra de fé, de princípio, de vida.
É a palavra, é o reino de Cristo Jesus, revelado a nós através da palavra de Cristo Jesus. Não se conformando com o mundo, mas imitando a Cristo e seguir os seus mandamentos, conforme Efésios 4, 1 e 2. Ser humilde, está disposto a servir os outros. E aqui eu estou falando outros elementos, o que é viver Cristo. Humildes, está disposto a servir os outros. É uma forma prática de viver para Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Paulo está preso, não porque cometeu crime, mas por causa da pregação do Evangelho, pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta pertinente aqui hoje, nesta noite. O que é que você tem sofrido, o que você sofreu por amor a Cristo? Você que me ouve aqui em casa, na sua casa, no seu lar, onde você estiver, o que você tem sofrido por amor a Cristo? Paulo esteve preso. Paulo, nas suas viagens missionárias, passou grandes, terríveis tribulações, dificuldades. Mas ele sabia que o propósito de ele estar ali passando aquilo é para a glória do Senhor Jesus. E ele era um instrumento para glorificar a Deus. E você? O que você tem feito ao Senhor? O que você tem dito ao Senhor? Será que a sua vida glorifica a Deus? Será que as suas ações glorificam Deus? Será que aquilo que você faz, e aquilo que você vê, aquilo que você diz, aquilo que você crê, é porque você vive em Cristo ou não? Mas se você nesta noite disser sim, pastor, eu tenho sofrido, mas por amor ao Evangelho, eu quero vos dizer que não é você que está sendo exaltado, mas o nome de Jesus está sendo glorificado aqui na terra como nos céus. Aleluias! E a sua vida, o seu sofrimento, o seu sacrifício, a sua dificuldade, o que você tem passado, é para glorificar a Cristo Jesus, porque Cristo é viver, ou viver é Cristo. E viver Cristo é para o cristão, ou para o crente, que quando ele ama a igreja em Cristo. Paulo amava as igrejas de Cristo e se preocupava com elas. Ele tinha um amor profundo pela igreja de Filipos. Paulo fundou aquela igreja com o seu trabalho missionário, com muito esforço, com muito trabalho para a glória de Deus. Ele orava pelos irmãos em Filipenses. Está lá, capítulo 1, versículo 9 e 11 ao 11. Mesmo preso, encorajou os irmãos a serem alegres na fé em Cristo Jesus. E aqui eu estou dizendo para vocês, narrando, e dizendo a vocês o quanto que Paulo amava aquela igreja. E viver Cristo também é amar a igreja. Viver Cristo também é amar a igreja que você está cultuando, servindo a Ele. Como Paulo amava, como Paulo fazia, como Paulo dizia, como Paulo pregava. E ele não pregava para glorificar a igreja tal, ou a igreja tal. Não! A pregação dele é para que glorificar a Cristo, pelo melhor, aquela igreja que outrora Paulo tinha fundado. Não é para dizer que ele era bonzão, batendo o peito da minha igreja, não, porque Paulo tinha convicção que a igreja pertencia a Cristo Jesus, ele era servo para servir, como nós que estamos aqui. Nós estamos aqui no culto dominical, você em casa ouvindo. Nós não estamos aqui porque muitas vezes nós nem podemos estar, mas estamos por obediência e para a glória de Deus, porque a nossa vida, o nosso cântico, a nossa mensagem, a nossa carne, a nossa vida glorifica a Deus.
Paulo, mesmo preso, além de encorajar os irmãos alegres na fé, ele desejava permanecer por mais tempo para ajudar os irmãos em Filipos e progredir na fé. Versículos 25 e 26. Você pode estar se perguntando, pastor, mas por que Paulo amava tanto assim a igreja? Porque Paulo amava o cabeça da igreja, que é Cristo. E quem ama Cristo, ama a igreja que serve. E quer servir e servir mais. E de qualquer modo, para o seu crescimento, para o crescimento da igreja e para a edificação do corpo. É porque muitas vezes eu e você, numa aplicação mais prática, contextualizada para os dias de hoje, é que nós achamos que o que nós fazemos é para A e para B, ou para si mesmo. Muito pelo contrário. A igreja não pertence ao pastor, ou ao membro, ou à diretoria tal, não. A igreja pertence a Cristo. É para Ele. E por Ele são todas as coisas. Aleluias. O que você faz, o que nós fazemos, as nossas contribuições, a nossa presença, as nossas orações, os nossos desafios, o diaconato, o presbitério, o pastoreio, a membresia, o contexto da igreja é simplesmente para glorificar o dono desta igreja. O grande incentivador desta igreja é Cristo, que é o cabeça desta igreja, o sumo pastor Jesus Cristo. E Paulo amava a igreja porque amava a Cristo primeiro. E amando a Cristo, obviamente, amava a igreja. E por isso foi escolhido por Deus para fazer várias viagens missionárias para ali estabelecer igrejas. Para naquele momento, naqueles lugares, estabelecer o reino de Cristo. Eu quero convidar você que está me ouvindo, você que está aqui nesta noite, a arregaçar as suas mangas, no sentido de que você precisa perceber que viver em Cristo é amar Cristo. E amar Cristo sem as obras não serve. É morta, Tiago falou. Tem que exercer essas obras. Amando ao próximo como a si mesmo. Pegando a sua cruz, negando-se a si mesmo todos os dias. E seguindo Jesus, independente de pandemia, independente de parente, independente de amigo, de qualquer coisa. Porque nada, meu Deus, nada nos separará do amor de Cristo. Não digo eu, mas as Escrituras, nada. Nada. Eu não estou aqui dizendo para os irmãos serem responsáveis, né? Porque nós estamos na terra, então somos cidadãos, temos compromisso como cidadãos, como esposo, como esposa, como pessoas. Mas além disso, nós também somos servos. Não do presidente da república, não do prefeito da cidade, não de qualquer pastor, de qualquer liderança, mas nós somos servos de Cristo Jesus, aleluias, e o viver é Cristo. Amém. E por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você diz que ama Cristo e vive para Ele, mas não mostra nenhum interesse pela edificação da igreja, se não usa os seus dons, se não ora pela igreja, se não chora com as fraquezas da igreja, se não se alegra com as bênçãos da igreja, e se deixa de congregar com os santos, então vocês estão se enganando. E aqui fica um alerta para você, irmão, para você, irmã, para você, igreja de Cristo na terra, que porventura está
temeroso, ou está colocando na frente de Cristo outras coisas, seja ela a sua profissão, seja ela a sua família, seja ela qualquer coisa, porque amarás a Deus sobre todas as coisas. Se você disse que ama a igreja, melhor, se você disse que ama Cristo, mas não congrega, você não ama a igreja. Paulo passou na pele, irmãos. Paulo estava preso e passou aquilo para nos ensinar de que uma vez vocacionado, não é o que eu quero ou quando quero, mas quando Deus chama, e quando Ele chama é irresistível, é para a sua glória. Receba do Senhor o chamado, a vocação de Cristo para fazer as obras de Cristo Jesus. Não para si, mas para Ele. Aleluia, são todas as coisas. Aleluia. Viver para Cristo é justamente amar a Cristo com seus dons. Orar pela igreja no momento de dificuldade. Orar pela igreja quando a igreja recebe bênçãos ou está num momento bom. E amar a Cristo é amar a igreja em todas as situações. Quando eu falo a igreja, eu não falo de uma placa específica. Eu falo da igreja de Cristo, instituída por Cristo. Aonde esse pastor é Jesus Cristo. E esta igreja tem muitos membros. E cada membro é importante nesse corpo, que é chamada a igreja glorificada. Além da cabeça que é Cristo, que é o nosso sumo pastor, existem os membros, muitos membros, que também são importantes nesta igreja. E por isso, vivemos para Cristo quando amamos a igreja para glorificar a Ele. Aleluia! Na parte B dessa exposição, eu estou seguindo para o final da exposição. Se o morrer é Cristo, o morrer do crente é lucro. Agora vem a parte ruim humanamente falando, né? Que para nós também não deveria ser como cristãos. Porque a morte terrena é a certeza da vida eterna lá na glória com Cristo. Paulo completa o nosso texto dizendo: para mim é viver é Cristo e o morrer é lucro, no versículo 21. Aqui nós temos duas verdades inseparáveis. Para que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui tocamos num assunto que ninguém gosta de falar, e muito menos pensar nele, que é o grande problema da morte. Se eu perguntasse aqui hoje quem quer morrer, ninguém quer, eu não quero. Vocês querem morrer? Pois é, mas não pertence a nós essa decisão. Pertence ao Deus soberano, não é? O que a morte significa para nós, verdadeiros cristãos? Esse assunto que traz desespero para muitas pessoas e que ninguém gosta de conversar, é um assunto doloroso, né? Mas consolador para o povo de Deus. A Bíblia está cheia de consolo para o crente, quando o assunto é a hora da morte. Como por exemplo, Salmo 116, 15. Quando a gente parte, né, irmãos? Quando a gente morre aqui, o corpo morre, a gente, né, o salvam para a glória. Amém, queridos? Amém. É isso que nos conforta. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 também. Nesses textos também nos traz consolo ao nosso coração quando o assunto é morte. O apóstolo Paulo escreveu assim, eu repito: para mim é viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a confissão de fé de todo verdadeiro crente e uma fonte de consolo para todos nós que somos do Senhor, os salvos. Que somos do Senhor, vou repetir, os salvos. A morte física não é o último estágio na vida do Filho de Deus,
ou dos servos do Senhor, mas é uma bênção, uma vantagem, pois significa deixar este mundo e todo o seu sofrimento para descansar nos braços do Pai, nos braços de Cristo, que é incomparavelmente melhor daquilo que vivemos aqui. Não digo eu, mas Filipenses capítulo 1, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Quem vive para Cristo e morre em Cristo, vai habitar com o Senhor. O que Cristo afirmou para o ladrão arrependido na cruz? Quem lembra? Vamos lembrar? Lá em Lucas 23, 43, o que aquele ladrão disse? O que Jesus disse para o ladrão? Desculpe. Em verdade digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, a vida, ao mesmo tempo que viver é Cristo, morrer com Cristo ou em Cristo é lucro. Porque sabemos que somos salvos em Cristo Jesus. E essa certeza nos dá garantia da salvação. Essa certeza nos garante a vida eterna ao seio de Cristo Jesus. A alma do crente não vai para o purgatório, como dizem muitas pessoas. Também não fica dormindo até a volta de Cristo, mas vai para a glória estar com o Senhor. Por isso, podemos encontrar consolo quando um filho de Deus deixa essa vida e deixa essa vida por meio da morte. É verdade que ficamos tristes com a parte de um ente querido, de alguém que a gente ama. Mas quando nós temos certeza, quando nós cremos que aquela pessoa está em Cristo e está salva, está reinando na glória, em paz, em gozo, aleluias. Mas essa tristeza é superada pela alegria de saber que ele está com o Senhor, pela certeza de que um dia também nos encontraremos lá, todos os santos na glória celestial. Quem crê assim, diga amém, irmãos? Amém. Todos nós vamos morrer. Não tem jeito, irmãos. Não é? E uma só vez. Tá? Então, o entendimento do apóstolo Paulo que viver é Cristo, é isso, é amar a Cristo, com o que nós somos. E consequentemente, quando nós entendemos que a vida que nós vivemos está ligada a Cristo, a morte também deve estar ligada a Cristo. Nós temos que morrer nele. Quando ele nos justificou, nós já morremos para o mundo, né? Espiritualmente. E vivemos com ele. Não é, irmãos? Mas quando falamos de morte física, provavelmente não. A apóstola está falando de morte física aqui. O morrer aqui nessa terra ainda é lucro para quem está com Cristo, para quem está firme em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para a gente concluir, a igreja do Senhor Jesus, irmãos, igreja, povo santo, temos que entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque tudo que é para Ele e por Ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Vamos continuar, irmãos, crendo em um Deus soberano, em que nenhum momento, seja de dor, de angústia, de pandemia, de morte, de qualquer coisa que seja, Ele não deixou nem um milímetro de sair do controle, porque Ele ainda continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. Amém, queridos? Eu quero ler um texto aqui. O apóstolo Paulo cria numa promessa, João, Evangelho de João, leia para mim, por favor. Aliás, abra para mim, por favor. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu quero concluir esse sermão com essa promessa para você. Com essa promessa de vida. Com essa promessa desse sermão para a sua vida hoje. João, capítulo 11, versículo 25 e 26.
Porque o viver é Cristo e o morrer com Cristo é lucro. Diz assim o texto: eis a promessa de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Aleluia. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Quem crê, diga amém. Amém. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa ter alcançado o seu lar, a sua vida, a sua família. Que esta palavra possa produzir fé. Que esta palavra possa produzir entendimento, vida. Porque viver com Cristo é vida. Mas não uma vida fingida, uma vida qualquer, mas uma vida extraordinária na presença do Senhor Jesus. Uma vida não que é a vida que eu quero ter, mas uma vida que Deus preparou para nós, para mim e para você. E mesmo que hoje nós estamos vivos, mas a nossa vida pertence a Ele. E se de repente hoje a gente sair desse culto, você na sua casa, e morrermos, partirmos daqui para a glória, ainda é lucro. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Vamos cantar. Enquanto cantamos essa canção, os irmãos aqui podem entregar suas ofertas, suas contribuições. Você de casa que gostaria de contribuir com a nossa igreja, pode nos solicitar aí o Pix, as contas para você fazer o seu depósito, fazer a sua contribuição. Nós vamos retomar a nossa construção. Nós estamos na segunda fase da nossa construção, tá bom? Eu convido você a abençoar esta igreja em nome do Senhor, conforme você propôs no seu coração. Vamos cantar? Enquanto ele canta, você serve ao Senhor com suas ofertas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, sempre amém. Louvamos Jesus. A Ele a glória, Cante a Ele. a Ele a glória, a Ele a glória, Oh Jesus. pra sempre amém. A Ele a glória, Somente a Ti, Senhor. Nós te bendizemos, seu santo nome, porque o viver é Cristo Jesus, e o morrer em Cristo é lucro. Obrigado, Senhor. Pai, soberano Deus, eterno Senhor, nós te glorificamos o seu santo nome. Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, porque do início ao fim tudo foi feito, planejado para glorificar o seu santo nome. Obrigado por aqueles que nos assistem, por aqueles que nos acompanham, por aqueles que ainda vão assistir, sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Os irmãos que aqui se encontram, a eclésia que se encontra aqui presencialmente. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Eu quero e nós queremos amar a Cristo, não só de palavras, mas de ações, para que a nossa fé seja exercida verdadeiramente em Cristo Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão aflitos, oramos por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo visite a cada irmão, a cada irmã, que por algum motivo se encontra fraco espiritualmente. Senhor, Tu tens autoridade sobre os céus e a terra.
O Evangelho é poder de Deus para sarar, para curar, para restaurar, para reconciliar essas pessoas. Pai, nós te agradecemos, porque Tu és bom todo o tempo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós já vamos terminar então o nosso culto, para a glória do Senhor, mas eu quero avisar aqui, mais um aviso para os irmãos. Deixa eu pegar minha colinha aqui, senão eu vou me perder. Nós estamos no mês de aniversário da igreja, amém, queridos? Mês de agosto, nós estamos completando 13 anos de existência, amém, igreja? Glória a Deus, são 13 anos pregando, proclamando o Evangelho. Ainda somos pessoas, ainda somos uma igreja pequena do ponto de vista de estrutura, mas somos uma igreja que glorifica Cristo, que exalta Cristo, não é? E eu estou muito contente de poder estar com vocês, pastoreando, ensinando e junto com vocês. Quero convidar vocês de casa, os irmãos que estão aqui, para estarem conosco no mês de agosto agora, nesse mês, nos dias 28 e 29, presencialmente. Nós vamos comemorar e engrandecer o nome do Senhor com alegria, com júbilo, 13 anos da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. O tema deste ano será em Tito, capítulo 1, versículo 1. Será o seguinte tema: pregando o Evangelho e vivendo a verdadeira piedade. Vamos falar sobre esse assunto muito importante, vamos expor esses textos. Eu quero convidar você a estar conosco, a celebrar conosco. Os irmãos podem nos acompanhar nas nossas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E pode nos acompanhar também nos nossos contatos, também telefone, pelo WhatsApp, para você ficar sabendo das novidades, tá bom? Aviso também que teremos batismo, amém? Então os irmãos se preparam. Os irmãos que gostariam de se batizar deverão passar por um estudo, ou melhor, por um curso de 3 aulas. Serão 3 aulas online, dia 7, 14 e 21, às 19 horas. Ok? Então você pode nos procurar, nós vamos abençoar você. Então nós teremos batismo no domingo, dia 29, às 10 da manhã, e à noite, às 19 horas, o culto público com o nosso aniversário. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Nos vemos na quarta-feira no culto da sala de oração. Nós vamos voltar a falar sobre arrependimento. Nós estamos com um tema fantástico lá, todas as quartas-feiras, às 20 horas, arrependimento, e no culto público do domingo que vem. Deus abençoe, a paz de Cristo, os irmãos que estão aqui presencial, os irmãos que estão online. Tchau, gente, paz de Jesus.